Recentemente eu joguei mais uma vez os jogos da saga Arkham do Batman, mas só os que eu joguei quando eu era moleque. No caso, o City e o Knight. O Asylum tá meio datado pra que eu tenha que jogar ele hoje em dia. Eu sei, foi mal, rapaziada. Desculpa, fãs do Asylum. Eu vou jogar esse jogo um dia, mano. Um dia, prometo. O Batman é o meu personagem favorito dos quadrinhos, o meu herói favorito por uma série de fatores, desde a história, conceitos, poderes, entre aspas, né, forma de agir e por aí vai. A lista é longa. É um personagem que eu respeito muito e muito desse carinho, por ele veio justamente da saga Arkham. Eu sempre gostei do Batman, claro, mas essa franquia de jogos, especificamente o City, né, e somente uns anos depois o Knight, foi o que me fez elevar esse gosto pelo personagem para a 10ª potência. Jogos são, pra mim, a melhor forma de arte do mundo, cara. São mundos, ideias, conceitos que se ligam diretamente ao consumidor. No caso, eu e você. Então, uma coisa é você ler uma história predefinida do Batman ou ver um filme dele. Outra coisa bem diferente é você jogar e se enfiar debaixo do capuz do cara. Então, a saga Arkham me fez sentir que ao longo dos jogos, o manto do Cavaleiro das Trevas não era somente de Bruce Wayne, era meu também. Fala galera, aqui é o Catuaba. Não, aliás, não, aqui não é o Catuaba, hoje eu sou a Sombra. Hoje eu sou a vingança. Hoje eu vou passar um tempo despejando elogio pra saga Arkham, basicamente. Mas, pra ser mais específico, eu vou, ao longo do vídeo, construir a argumentação que me leva a crer que esse Batman, esse aqui, da saga Arkham, é a melhor adaptação do Batman que a gente tem atualmente fora dos quadrinhos. Pois é. Ousado afirmar isso pra alguns de vocês, principalmente os fãs do Bale, mas bora lá, me acompanha e vem entender o porquê eu acho isso. E quem sabe no final tu até concorde comigo, mano. Ah, e por essa ser uma coleção de jogos de quase 20 anos, esse vídeo é praticamente uma homenagem, mano. Uma dedicatória de agradecimento por terem feito com tanta qualidade uma saga de jogos do meu personagem favorito dos quadrinhos. E de muita gente também, né? Então, se tu é fã da saga Arkham, esse vídeo é pra você. E se tu nunca jogou, eu vou te dar um geralzão de como essa saga é, beleza? Valeu, fechou. E foi uma pela sumida, rapaziada. Esses meses eu faleci de preguiça pra editar vídeo. Foi mal. O primeiro ponto do assunto que eu quero abordar é em relação às adaptações que temos do Batman em diversas mídias, ou seja, filmes e desenhos em geral. O Batman é um personagem complexo, a história dele é grande e ele tem muitas facetas como pessoa, logo, uma adaptação como um live action ou um filme animado, que possuem cerca de 1 ou 2 horinhas ali para dar vida ao bichão, não conseguem dar tanta conta do recado. O que isso quer dizer? Que eles não têm tempo, basicamente. Nos cinemas, por exemplo, só há uma adaptação do Batman que mostra de maneira decente, porém incompleta e imparcial, a trajetória dele meio que do início ao fim, que eu vejo a galera batendo palma e dizendo, nossa, que bagulho bom, e de fato é bom, tá, rapaziada? E essa é a trilogia do Nolan. Fora ela, todas as outras adaptações abordam só um pouco ou só um lado do que é essa figura do Batman e o que ele representa dentro do próprio universo. Aí partimos para as séries animadas, que corrigem esse problema do tempo de tela que filmes e filmes animados têm, né? Sim, corrige esse problema de fato, mas a bronca mora no fator de ser uma animação. E queira admitir ou não, as grandes e boas séries animadas do Batman são sim voltadas para um público infanto-juvenil, mesmo que às vezes tenham elementos narrativos mais sombrios e adultos aqui e ali e mensagens por trás, continuam sendo o que são, desenhos para crianças. Lembrando, eu não tô dizendo que isso é ruim, só que limita o que o próprio estúdio pode fazer com aquele personagem, com aquelas histórias por conta do público majoritário que ele precisa atingir, e isso é um fato. Se discorda, comenta aí, bora debater. E é aqui que entram os jogos da Rocksteady, que fizeram arcos de histórias do Batman extremamente queridos pelo público que jogou. Agora, como e por quê? Primeiro, e eu diria ser o fator mais importante, isso é um jogo. Você não tem tempo limitado a 1h30 para o espectador visualizar a sua história. Não. Na teoria, quanto maior o tempo de jogo, melhor para o jogo e para o jogador.
Na teoria. Outro ponto é que você está controlando o personagem. Óbvio que assim como um filme ou uma animação, há uma história predefinida por aqui, mas quem controla ela é você. É o jogador quem faz as escolhas e segue os rumos que a história possui. Logo, entrar na pele do personagem e vivenciar a trama dele é muito mais fácil e muito mais interessante. Afinal, você dita o que acontece na história, ou pelo menos como e quando acontece. Essa é a mágica de um jogo, uma forma de arte com poucas limitações na hora de fazer o público se conectar com a história apresentada. Portanto, ponto pro Batman da saga Arkham, corroborando para ele ser o Batman definitivo que temos até hoje. Agora vamos falar de narrativa, o que para muita gente, incluindo a mim, é o elemento principal que define a qualidade de um produto audiovisual. A trama dos jogos da saga Arkham é simples. O Batman fica preso em algum lugar com praticamente todos os vilões dele e um monte de bandidos e tem que resolver os BOs do lugar para deixar todo mundo em segurança, os vilões devidamente controlados e poder sair dali. O charme mora em como o estúdio desenvolveu a narrativa do personagem ao longo desses jogos, incluindo gradualmente na trama vilões e outros personagens que, juntos uns dos outros, nos levaram a conhecer melhor esses pontos do grande universo do Batman de maneira orgânica. Longe de ser perfeita, claro, talvez nem sendo as melhores versões de personagens e formas de funcionamento na trama. Mas, de fato, são participações orgânicas, pois, de novo, isso é um jogo. A interação com eles é mais natural. Você está escolhendo, pelo menos na maioria dos casos, interagir com aquelas figuras do universo do Batman. Vejam, ao longo dos 3 jogos nós vivenciamos arcos originais e únicos criados para o universo Arkham. E ao mesmo tempo em que lidamos com a vasta galeria de vilões do Batman, tendo a satisfação de encontrar um monte de personagens queridos da cultura pop e vendo o personagem lidar com múltiplos ângulos de si mesmo, como raiva, dor, luto, insanidade e redenção. Fora a saga Arkham e a trilogia do Nolan, todas as outras obras do Batman estão divididas em histórias de arcos específicos, histórias infanto-juvenis, histórias incompletas e simplesmente histórias ruins mesmo, decretando assim mais alguns bons pontos para a saga Arkham e para a adaptação do Batman que a Rocksteady fez. E temos a jogabilidade, o fator crucial que por si só já eleva essa saga para um nível que nenhuma outra adaptação audiovisual do Batman já fez. Seja no cinema, seja pra TV ou até mesmo em outros jogos, a saga Arkham fez o que ninguém mais conseguiu, vencendo filmes e séries por permitir o jogador controlar as ações do personagem e vencendo outros jogos do Batman por serem os únicos AAAs decentes em história e jogabilidade desse universo em específico no mercado inteiro. Todos os fãs do Batman, ou simplesmente jogadores que quiseram experimentar esses títulos, tiveram a oportunidade e a satisfação, ouso dizer, de controlar uma das maiores figuras de toda a cultura nerd, tendo a liberdade de sair quebrando um meio mundo de bandidos e vagabundos e supervilões de 300 mil formas diferentes. E mano, aquele ditado que o Batman não mata, quem mata é Deus, se faz muito presente aqui nesses jogos, porque é só tu reparar nas finalizações que esse maldito dá dos caras, mano, é membro quebrado, é órgão lesionado, é congelamento, eletricidade, explosão, tiro de metralhadora, mas com bala de borracha, tá? Com bala de borracha. Não tem quase nada que vá fazer com que uma cena de luta de um filme do Batman se compare com a chance de lutar como Batman no jogo dele. Nada vai fazer com que uma cena de Predador do Batman em um filme ou em um desenho se compare com a sensação de ser o Predador e eliminar das sombras cada um dos inimigos no caminho, um por um, ouvindo a música se tensionar, vendo os inimigos se desesperarem pra te achar, sabendo que tu tá bem ali, em algum lugar, vendo eles, mas eles não tão te vendo. É tão absurdo o que a Rocksteady fez nessa época, sem nenhum parâmetro de comparação pra se inspirarem, já que os jogos da saga Arkham foram verdadeiros pioneiros como grandes jogos de heróis. E pra muita gente ele se mantém até hoje no pódio como os melhores jogos de herói que existem. Mais um ponto pra saga Arkham. Há algum tempo atrás eu rezerei o Arkham City e muito recentemente eu zerei o Arkham Knight de novo.
Dessa vez pegando os 243 troféus desse filho de uma cadela e conseguindo o final completo do jogo pela primeira vez. Mas, dessa vez em que eu joguei o Arkham Knight com todas as DLCs, fazendo limpa-mapa e 120% do bagulho, a sensação foi diferente. Foi uma sensação de despedida, mano. Uma sensação relativamente melancólica por um conjunto de fatores. O primeiro deles é simples, mas problemático. Nós, provavelmente, não veremos tão cedo um jogo tão grandioso ou pelo menos decente do Batman como foram os da saga Arkham em sua época. E até hoje, na verdade, ouso dizer. Já que os jogos que seguiram foram um verdadeiro fracasso em todos os aspectos possíveis. Nem mesmo os jogos do Homem-Aranha, que são, repito, jogos do Homem-Aranha, possivelmente o herói de quadrinhos mais popular do mundo, tendo sido lançados em uma geração bem mais potente e capaz, conseguiram de fato derrubar a saga Arkham do pódio de melhores jogos de herói. No máximo conseguiram dividir palco, já que o primeiro jogo foi pra mim uma obra-prima e no segundo, bom, eu prefiro me abster um pouco dessa discussão. Outra coisa que me deixou bem triste, de certa forma, foi que após zerar eu fui pesquisar mais sobre a dublagem dos jogos Arkham, justamente para conhecer um pouquinho mais do gênio que foi Kevin Conroy nos bastidores. Já que, para quem não sabe, o Kevin foi um dos principais dubladores do Batman dos Estados Unidos, tendo feito um monte de desenhos e jogos pro morcegão, incluindo, é claro, a saga Arkham. Ele é aquela voz Giga Shed que você ouve o Batman falando em Arkham Asylum e City e Night, se você jogou em inglês. Ele foi o responsável por entregar essa atuação carregada, forte, profunda do personagem. O responsável para dar vida ao Batman dessa maneira como a gente conhece. Tanto se você assistiu algum desenho em inglês do Batman, que eu já acho um pouco mais difícil para nós brasileiros, ou se você, assim como eu, jogou todos os jogos da saga Arkham em inglês. Pra quem só tá acostumado a olhar elencos de filmes e não a pesquisar quem dubla os desenhos originais, esse foi possivelmente um dos maiores, se não o maior ator do Batman, com o maior número de papéis na história desse personagem na mídia. E pra quem não sabe, ele faleceu. E a icônica voz do Batman em jogos e séries, pelo menos em suas versões americanas e pra mim, que costumo jogar os meus jogos em inglês, é a voz que eu sei que já não vou mais poder ouvir futuramente em um novo jogo do Batman, por exemplo. Não somente a voz dele, como a do Mark Hamill, o Luke Skywalker, que fez um trabalho insano de impressionante como esse Coringa mais cartunesco e caricato e realmente comediante e sádico da saga Arkham, já que ele afirmou ao público anteriormente que sem o Kevin no papel do Batman, ele não tem intenção de voltar como Coringa em qualquer trabalho futuro e, palavras dele, ele aposentou o seu Coringa. E como a voz e a interpretação dele era boa pra esse personagem, mano. Que falta vai fazer? Depois que os créditos de Arkham Knight se encerram, eu fiquei uns bons minutos olhando pra essa tela. A tela de agradecimento do time da Rocksteady daquela época. O time que deu vida àquele Batman. Que fez aqueles jogos impressionantes e inovadores em todas as mecânicas do personagem. O time da empresa que não trabalha mais lá. Pois os anos se passaram, uma nova equipe entrou e tudo que ela foi capaz de entregar foi um jogo VR, com todo respeito à história desse jogo, e também uma tentativa de um jogo como serviço tosco, falido dentro de poucos meses e desrespeitoso com o próprio Batman do universo deles, que foi o Esquadrão Suicida mata Rocksteady. Então eu deixo aqui meu obrigado. Um agradecimento à saga Arkham que deu vida para o meu super-herói favorito dentro da minha forma de arte favorita, construindo o que foi para mim o Batman definitivo até os dias de hoje.